Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Este final de semana eu estou com a Deise Tchocari, a Cássio Miranda, Delegado Palumbo e Mano Ferreira. E nós vamos conversar essa semana sobre corrupção. Um tema super tranquilo, vai. O Brasil perdeu 2 pontos e caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção em 2023. É o que apontam os dados da entidade Transparência Internacional que foram divulgados essa semana. Segundo o relatório, o país alcançou 36 pontos e ficou na 104ª colocação entre os 180 países avaliados, o que representa um desempenho ruim e coloca a nossa nação abaixo da média global de 43 pontos. Aliás, 43 pontos, só uma pausa. Nós não vemos esses 43 pontos, lá vai ano, porque vocês vão ver, a gente fez uma tela aí com histórico desde 2010 e lá nos anos de 2010, quando a gente teve a melhor pontuação, foi 69. Então, assim, 43... quiçá a gente nunca teve, né, nessa ONG de Transparência Internacional. Além disso, o Brasil também está abaixo da média regional para as Américas, tá? E também da média dos BRICS. O resultado de 2023 é o segundo pior desde 2012. Em 2018 e 2019, durante o governo Michel Temer, o Brasil teve seu pior desempenho com 35 pontos. O que acontece, né? Só para explicar um pouquinho, elucidar para quem está em casa. Existe uma ONG chamada Transparência Internacional que ela faz uma pesquisa, né? A gente até estava falando isso aqui antes de começar o programa, né, Mano? Ela faz uma pesquisa de percepção da inflação. Da corrupção. Da inflação, da corrupção. Inflação também, mas nesse caso é da corrupção. Muito bem. Eu peguei uma série histórica, não sei se a Mel tem para mostrar. Eu fiz assim, eu peguei de 2010 até 2023. São 13 anos. E o que a gente percebe, é que quando a gente vem ali de 2016, a gente já tem um salto enorme para 2017. Você vai de 79 pontos para 96. E aí a gente não baixa mais. Ele vai num loop crescente ali de posições. Então, independente de governos, né, a gente, desde 2017, a gente não consegue baixar esse posicionamento. Muito bem. Eu acho... E aí, já vou aqui passar para vocês, eu acho que isso pode ser muito resultado da Operação Lava Jato, né? As pessoas começaram a entender um pouco mais de política, se antenar um pouco mais. A gente também tem aí a questão da internet, onde as pessoas tiveram mais acesso à informação, mais acesso à política. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que é que a gente... de 2017 a gente subiu e não conseguiu mais descer, ano a ano, né? Governo Temer, Bolsonaro e agora Lula. Fiquem à vontade, quer começar, Mano? Vamos lá. Pode ser. Eu concordo que a Operação Lava Jato certamente teve um efeito de trazer um conhecimento mais amplo por parte da população acerca da situação de corrupção no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, historicamente, o Brasil é um país que tem como uma de suas marcas o patrimonialismo, que quer dizer o quê? A mistura do público e do privado. Aquele agente público, o político, que, ao ocupar um cargo público, se comporta como se o cargo público fosse uma extensão do quintal da sua casa, acha que pode fazer tudo, que o patrimônio público é seu, que pode fazer o uso das instituições conforme o seu interesse particular. Isso, infelizmente, sempre foi uma marca brasileira, herança desde os tempos da colonização. Tem vários autores que falam sobre isso. Acontece que com a Operação Lava Jato, isso que parece que estava embaixo do solo, né, e que a gente estava acostumado, meio que anestesiado como país,
passa a emergir. Então sai do subsolo, fica às vistas para todo mundo o quanto tem uma corrupção sistêmica no Brasil, infelizmente. E eu diria que a piora agora recente desses índices são em função do desmantelamento que nós assistimos do combate à corrupção. Ou seja, nós vimos todas as evidências de uma corrupção abissal serem expostas em rede nacional e, passado esse tempo, quem está preso hoje por corrupção? Quais são as consequências que nós vemos para os políticos ou os empresários corruptos? A gente está vendo agora o sistema de justiça brasileiro passar a mão na cabeça, inclusive, de empresas que admitiram a sua corrupção, que fizeram acordos, estavam devolvendo dinheiro roubado para os cofres públicos e agora, se quer devolver o dinheiro, precisam mais. Então, essa situação, na minha percepção, é aquilo que faz o sentimento de que a corrupção no Brasil está maior, ficar tão parece que o crime compensa no Brasil, exatamente. Né? Aliás, delegado Palumbo, embora nós tenhamos aí ideologias opostas, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma tendência centro-esquerda e o delegado centro-direita, mas eu ainda agora há pouco falava, enquanto a gente se arrumava aqui na Jovem Pan, que o único candidato de direita que eu voto de olhos fechados é o senhor, porque eu conheço, eu tenho o prazer de ser amiga, né, também fora da Jovem Pan, e eu sei o quanto o senhor preza pela honestidade, pela transparência. Isso é fundamental, independente de ideologia, né? O que a gente estava falando no camarim, a gente não tem que ter político de estimação. A gente tem que ter político sério, que faça acontecer. É exatamente isso, né? Não é porque nós pensamos diferente que nós temos que ser inimigos. Eu sempre falo isso, né? Eu sou de direita, você de esquerda, mas a gente não precisa ser inimigo, não precisa se degladiar, não precisa se matar e não precisa se odiar. Né? O que acontece nas redes sociais e muitas vezes fora das redes sociais, para mim, beira o absurdo, beira a loucura. Não é porque você pensa diferente que eu tenho que te odiar. Tem gente da minha família que não pensa igual a mim, né? Inclusive parentes muito próximos, e eu respeito, amo essas pessoas e não vou odiar elas jamais. Mas a corrupção, ela está enraizada nesse país. A corrupção é uma grande doença, né? É um câncer neste país. Desde lá da classe, os mais pobres até os mais ricos. Isso aí não é só a classe política que é corrupta. Não. Às vezes você quer dar aquele jeitinho brasileiro, você quer dar um dinheirinho para o guarda não te dar aquela multa, isso também é corrupção. Você quer dar um dinheirinho para passar na frente, isso também é corrupção. Até quando você quer passar na frente no atendimento público, isso também é uma forma de corrupção. Nós vivemos num país onde não se há um mínimo de segurança jurídica, aonde parece, e às vezes eu acho que com certeza isso acontece, o crime compensa, como o Mano bem falou. Empresas que fizeram um acordo, estavam devolvendo o dinheiro fruto de corrupção, agora a gente vê uma decisão judicial que não precisa mais pagar nada. Ou seja, bilhões de reais que vão deixar de entrar nos cofres públicos, fruto de corrupção, dão uma canetada e aí essa empresa para de pagar. Isso beira um absurdo. E é claro que esse índice ia despencar, né? Muito por causa da Lava Jato também, e porque quem está fora vê, mas ali, como assim? Um foi preso com dinheiro no apartamento, o outro com corrupção, está solto, não acontece nada, se elege num cargo público, tem um mandato, parece que o crime compensa. Então isso é desanimador. A corrupção está em todos os meios. Em São Paulo, aqui a gente pega lá um fiscal da subprefeitura que pede um dinheiro para podar uma árvore. Ou seja, nós temos que combater a corrupção, mas quando a gente vê muitas vezes um judiciário, não todo judiciário, complacente com corrupto, fica muito difícil a gente acreditar que esse país aqui tem condição de dar certo. E eu vou explicar, essa série histórica que a gente mostrou, eu comecei com 2010 porque é exatamente o ano que é promulgada a lei da ficha limpa. E eu achei que a lei da ficha limpa ia de alguma forma ter o seu resultado, né? Ia ter frutos com relação à corrupção, mas não é o que a gente vê, Deise. Eu acho que o Mano tocou num ponto aqui que é fundamental, que é essa confusão entre o público e o privado.
Aí a gente já começa por aí, né? O Mano sempre vem com alguma história política, assim, eu gosto muito de te ouvir por causa disso, mas essa confusão entre o público e o privado, já que a gente está falando nisso, ela vem desde a coroa portuguesa, né, Mano? Então, quando os estados começaram a surgir aqui no Brasil, eles foram arrendados para fazendeiros que deveriam cuidar do patrimônio público. E aí eles pensaram assim, bom, eu estou aqui com as terras do Estado, eu posso tirar um pouquinho para mim aqui, eu posso usar um pouquinho disso para mim, sabe? Eu vou me beneficiar. E aí começa toda essa confusão entre o público e o privado. A Lava Jato, o que ela fez foi expor toda essa corrupção que existe no Brasil, e aí ela tem ali as suas falhas, que a gente já falou tantas vezes. Mas se a gente for olhar o histórico do Brasil, e aí eu vou pegar só de 85 para cá, a gente tem uma série de consequências que elas vão aparecendo ao longo da história. Mas, por exemplo, a gente começou a história democrática brasileira com anões do orçamento, a gente teve a CPI do Collor, a gente teve mensalão, aí vem a Lava Jato, tem Odebrecht, veio a pandemia. Petrobras, não para, né? Agora a gente está vendo essa investigação da possibilidade de uma BIM paralela. O que a gente viu no governo Lula, né? Muitas vezes sendo ignorada, por exemplo, na indicação da PGR, sendo ignorada a lista tríplice, sendo ignorados padrões de impessoalidade na política brasileira, né? Isso também não foi só o Lula, Bolsonaro indicou amigos para o STF, então tudo isso vai contribuindo. E aí o que a gente vê são esses resultados de pesquisas. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi publicada pela Agência Senado que diz que 81% dos jovens do Brasil entre 18 e 25 anos não acreditam na política brasileira, porque veem ela como algo feito por um grupo que está distante em Brasília e não olha para o resto do país. Então tudo isso vai se somando. Dizer que o Brasil poderia passar de uma forma idônea por essa é acreditar em conto de fadas, né? Exato. E aí o ministro Flávio Dino, que continua ministro, né? E vai assim sucessivamente, porque vai para o Supremo, agora ele deixou de ser senador, né? Por alguns dias. É verdade, é verdade. 22 dias ali, senador. Boa, então não é ministro que vai continuar ministro, é ministro que virou senador que vai virar ministro. Com expectativa de virar ministro. Boa. Ele disse essa semana a respeito deste ranking de percepção da corrupção que os fatores que elegem aí, enfim, essa pontuação e esse ranking são fatores exóticos. O que seriam fatores exóticos, Acácio? Traduz para nós. Eu confesso que eu tenho dificuldade em entender o que seria exótico. Eu acho que o ministro tem até certa razão no seu argumento, porque, como o próprio nome nos diz, perspectiva de transparência. Ela é carregada de subjetivismo. Nós não temos critérios objetivos para determinação. Mas também seria hipocrisia se nós disséssemos que nós não vivemos num país corrupto. Infelizmente, talvez essa seja a face mais nefasta do Brasil, a corrupção aqui tem um viés meio cultural. Exato. O Palumbo falou, a gente costuma associar a corrupção ao poder público, mas a corrupção está associada, antes de tudo, em todos nós, na iniciativa privada. Se a gente olha para todas as legislações de combate à corrupção, elas têm como destinatário final também o particular, a lei anticorrupção, que é de 2003, inclusive a lei utilizada, o Mano e o Palumbo deram um exemplo da decisão da JBS essa semana, foi a lei utilizada para aplicação do acordo de leniência e agora para derrubar o acordo de leniência. O próprio Código Penal tem a corrupção passiva, que é do funcionário público que recebe uma oferta, e a corrupção ativa, que é do particular que propõe a corrupção. Então, essa infeliz face cultural, faz com que todos nós tenhamos essa percepção e todos nós estamos sujeitos no dia a dia a pequenas formas de corrupção. Então, vai do menor ao maior, infelizmente. Você sabe que você falando isso há muito tempo atrás, eu estava num táxi no Rio de Janeiro, e aí eu entrei, e todo taxista, por natureza, gosta de bater um papo, né? Sim. E aí, na época, ele vinha falando justamente sobre os escândalos, etc. Nem me lembro mais que ano foi e quem era o governo, mas ele estava falando dessa história de corrupção. Nos últimos 30 anos, o governador esteve preso. Mas era no federal, era alguém que estava no federal, e ele falando, essa corrupção, esses políticos, né? Xingando os políticos, etc. E aí, depois que ele parou com esse enredo todo, ele falou assim,
quase que eu não pego a senhora, viu? Porque eu tô chegando lá do Detran, porque eu paguei um despachante para conseguir por fora para mim o negócio do meu carro. Aí eu sou bocuda, né? Quem me assiste sabe. Eu falei, quer dizer que pagar a caixinha no Detran, pagar por fora para conseguir alguma coisa não é corrupção. Agora, o que o senhor estava falando até agora é que é corrupção. O senhor não acha que, guardados os devidos valores, o senhor também praticou uma corrupção? Aí, eu podia ter tomado um tiro na cara, né? Depois é que eu penso, porque eu sou muito sincericida. A régua muda, Mas né? é isso que... Por que eu contei essa história? Porque tá na cultura. Exatamente. E parece que é aquela história do o inferno é sempre o outro, né? Ou seja, a corrupção que cada um pratica é em nome do melhor dos interesses. Então a questão aí é, Só vê a trave no olho do vizinho. Exatamente. Quem merece a burocracia de resolver algo no Detran? Realmente, a burocracia é horrível. Mas a pessoa parece que esquece que não seguir a burocracia e dar aquele jeitinho para driblar a regra é exatamente o mesmo problema. E eu diria que essa é uma dimensão que, do ponto de vista de política pública, captura o nosso orçamento de uma tal maneira que nós temos a distorção profunda de valores que faz com que o Estado brasileiro, que deveria, em tese, ser um agente de diminuição de desigualdades sociais, seja, na prática, um agente de multiplicação de desigualdades, porque a gente tira dinheiro dos mais pobres através de um sistema tributário distorcido e entrega, muitas vezes, para os grupos de pressão que capturaram o orçamento público, sempre com o discurso da melhor das intenções, mas pensando exclusivamente no benefício próprio. E a gente tem uma dificuldade profunda de debater com seriedade as prioridades públicas que precisamos ter no uso dos escassos recursos do contribuinte brasileiro. Posso até fazer um paralelo, pegando um gancho do que o Mano disse, a questão da burocracia. Não sei se isso consta da pesquisa, mas quanto mais burocrático o país, quanto mais burocrático o sistema, maior a corrupção. No final das contas, a burocracia, que deveria ser uma defesa, né, um aparato para defender o Estado e o cidadão, acaba servindo como um instrumento. Exatamente. Às vezes, alguns órgãos eles criam tanta dificuldade, não estou defendendo a corrupção, jamais vou defender. Mas, por exemplo, o Detran é um exemplo disso aqui em São Paulo. Eles criam tanta dificuldade, que eu já ouvi relatos, eu paguei, porque a gente não aguenta esperar. E cada dia de espera num carro apreendido num pátio do Detran, credenciado do Detran e DER, é uma taxa a mais. E se a pessoa não for lá no despachante e pagar aquele verdadeiro, a gente chama de pau, né? Paga o pauzinho ali, ó, não sai. Então o brasileiro, muitas vezes, ele se vê obrigado a ceder, porque senão ele vai levar um prejuízo muito maior, o que é muito triste. É a burocracia, é o sistema que vai criando dificuldades para colher facilidade. O Detran é um grande exemplo disso. Se você tiver o seu carro apreendido numa quinta-feira, por exemplo, você não vai conseguir tirar ele na sexta-feira. Eles vão criar uma série de dificuldades para você pagar sexta, sábado, domingo e segunda o pátio credenciado. Mesmo se você chegar na sexta-feira, pagar todas as taxas, por exemplo, seu carro foi apreendido porque você não licenciou, o IPVA está atrasado e você não pagou. Se você pagar na sexta-feira, eu garanto para você que você não vai tirar na sexta. Você vai ficar sexta, sábado, domingo e segunda pagando. Se você correr num despachante, entre aspas, amigo do pessoal do Detran, aí sai no mesmo dia, o que é um absurdo. Então, como o Mano falou, como o pessoal aqui da mesa falou, é enraizada a corrupção nesse país. A gente tem que dar um jeito de exterminar com isso, porque senão esse país não vai prosperar. Porque o que me chateia... Tem jeito. Por exemplo, você vai em outros países, né? Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, e essa história de que a corrupção beneficia alguma classe, não beneficia, eu acho uma burrice pensar nisso, porque todos nós somos prejudicados, seja rico, seja pobre, seja classe média. Porque, por exemplo, eu fui agora, né, para os Estados Unidos, fui para o Colorado, tava tendo assim, uma nevasca no Colorado. Gente, tudo funciona. As estradas são boas. De madrugada você vê passar aquele tratorzinho que tira a neve, joga sal, sei lá, aquelas coisas todas. Aqui choveu, já era. Exato. Aí você olha eu fiquei com medo dos penhascos, né? Você olha para o penhasco, tem aquelas redes de proteção para não cair nada em cima de você. Aqui choveu. Tá bom.
cai pedra em cima dos carros. Quantos acidentes a gente fica uma vê no autoridade sul? jogando a culpa para outra, né? Ah, o Exato. prefeito joga a culpa na Enel, mas se esquece que tem a poda de árvore. São mais de, um exemplo, né? Você falou de chuvas, né? 13.500 pedidos de podas de árvore que não se resolve, aí fica um jogando para a culpa do outro e todo ano a gente vê as mesmas tragédias. Aqui em São Paulo, a gente está Exato. vendo aí o prefeito jogando a culpa na Enel, mas que seja, a gente até debateu, a gente teve uma linha de frente aqui justamente para discutir essa questão dos temporais em São Paulo, mas a gente tem em São Paulo, a gente tem no Sul, a gente tem no Elaine, Rio. sabe que tem um ponto nisso, eu estava conversando essa semana com um colega jornalista que está fazendo uma matéria sobre as eleições, o Marcos, e ele perguntou se esse debate das mudanças climáticas e dos desastres que estavam acontecendo nas cidades, principalmente Rio de Janeiro, agora São Paulo, se isso iria vir com força durante a eleição. E aí tem um ponto que eu estava lendo algumas pesquisas da área de mudanças climáticas. Para essa pauta aparecer no debate eleitoral, ela é uma pauta que exige um debate um pouco mais profundo. Então, como vocês estavam falando aqui, é a poda da árvore, é o esgoto, é a obra subterrânea, que não dá voto. Então, o debate ele nunca vai sair da superficialidade, porque tem um outro ponto. Se um debate eleitoral ele for entrar um pouco mais a fundo em dados técnicos, no que o Brasil investiu, por exemplo, o Brasil deveria investir pelo menos 2% do PIB em infraestrutura. A gente investe 0,44%. Só que se isso for entrar num debate público, exige um esforço cognitivo das pessoas e as pessoas vão recuar. Então, não entra. Aí acontece o fenômeno que a gente tem visto no Brasil, que é a solidificação da polarização, porque a polarização é mais fácil de entender. Então, é por isso que a gente vai ver esse debate e esses pontos que são extremamente importantes para a sociedade e para a gente sair da questão da corrupção, eles não entram, porque é tudo muito complexo. Aí eu vou dar uma de Elaine aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor delegado, que o senhor falou que a corrupção tem solução no Brasil. Como que o senhor acha que poderia solucionar? Eu acho que a população começar a fiscalizar os seus políticos, né? Infelizmente, a gente não vê o eleitor com uma cultura de fiscalização de político. Não adianta a gente voltar a cada 2 ou 4 anos e deixar o seu político lá e não fiscalizar, ver os projetos que ele está apresentando, ver como ele está votando na Câmara de Deputados, no Senado Federal, nas Alesp, na Câmara de Vereadores. A gente tem que fiscalizar. Infelizmente, as pessoas não fiscalizam absolutamente nada, não vê o histórico desse político, não vê se ele tem alguma mancha de corrupção, se ele já bateu na esposa, o que ele está fazendo. Parece que hoje as pessoas estão mais preocupadas com a dancinha do TikTok do que, não é? O que é muito triste isso, né? A gente vê políticos muito sérios, trabalhando sério pelo Brasil, que não conseguiram se reeleger, né, que queriam fazer um trabalho sério, e falou assim, eu trabalhei tanto, não consegui me eleger. Se eu tivesse ficado fazendo dancinha no TikTok, buscando like, talvez eu conseguiria uma eleição. E, por outro lado, a gente vê aqueles velhos políticos que se elegem com milhares de reais, né, porque a campanha política ela é muito injusta, você sabe disso, né? Enquanto um candidato vem com 3 milhões de fundo, aquele anônimo que quer tentar se aventurar na vida política ou tem o sonho de ser político, ele não vai ter os milhares de reais, ele não vai ter o mesmo tempo de TV, ele não vai ter ajuda. O político, hoje em dia, ou ele se elege com muito dinheiro, ou através de popularidade, está sempre na mídia, ou através de uma boa rede social, senão fica muito difícil. O que tem muito dinheiro, geralmente eles estão lá no comando dos partidos. Aí eles vão lá, pega todas as bases, né, de vereadores, de cidades, e fala assim, você vai trabalhar para mim. E eles acabam trabalhando, e as pessoas nem sabem quem está votando. Eu vi aqui na Brigadeiro, em São Paulo, para quem não conhece, né, eu estava ali, porque a gente não pode fazer boca de urna, mas nada impede de eu ficar com o meu número aqui parado lá. A pessoa me reconhece e talvez vote em mim. Eu pensava isso, né? Então eu fiquei andando aí com o meu, tomei 400 café no domingo, eu não consegui dormir, mas não ia conseguir dormir de qualquer jeito, isso a lei me permite. E a gente via aqui em bairros nobres ou na periferia também, no Campo Limpo, que é o maior campo eleitoral, as pessoas pegando panfleto e eu ficava desesperado. Eu falei, puxa vida, eu trabalhei tanto, não usei fundo, panfletei, adesivei, fui motivo de chacota no grupo de delegado, eu peguei apelido de delegado panfleteiro, não tinha dinheiro, então tá tudo certo, delegado panfleteiro mesmo, sei colocar até um pelico no seu carro se precisava, de tanto adesivo que eu já coloquei. Mas a política é muito injusta. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a fiscalizar o seu político, viu, todas as vezes que eu tomo críticas, paulada nas redes sociais, palumbada, eu escrevo lá, vá no meu site. Mesmo sendo um grande crítico do prefeito Ricardo Nunes, eu consegui aprovar leis aqui em São Paulo. E não foi 5 leis, e não foi
para colocar nome de ponte, nome de árvore, nome de viaduto. Eu me recuso a fazer esse tipo de política. Eu me lembro que eu estava em Brasília, logo no primeiro mês, veio uma pessoa do interior, do Vale do Ribeiro. Olha, meu avô foi uma pessoa muito importante. Se você conseguir um projeto para colocar o nome dele no viaduto, você vai conseguir muito mais. Falar, desculpa, eu não estou aqui para fazer esse tipo de política. Mas tem gente que faz. Entendi. O que tem de gente, vereador, que presta homenagem, eu vou te dar o título de cidadão paulistano, mano. Aí você se sente lisonjeado. Você chama um monte de gente. E aí aquele vereador fala assim, eu fiz aquela cerimônia para ele, então ele vai me trazer muitos votos. É triste isso, né? Sim, sim. Você queria falar, Mano? Sim, eu concordo em parte com a fala do delegado, porque é muito difícil fiscalizar o político para o cidadão que precisa correr atrás do seu sustento e muitas vezes não entende direito sequer qual é o trabalho, o que é que o político está votando, como que ele pode ter acesso, né? Porque uma coisa é quando o parlamentar faz o esforço de comunicar o seu trabalho para o eleitor, mas nem todos fazem esse esforço. Então, eu acho que tem uma agenda muito complexa para a gente conseguir avançar no combate à corrupção. E eu diria que passa por 3 eixos. Um é a simplificação dos processos. A gente já falou aqui como a burocracia acaba sendo uma ferramenta de criar dificuldade para vencer facilidade. Então tem que desburocratizar, tornar os processos mais simples. Também para, dessa forma, conseguir ampliar a transparência. Não é à toa que o nome da organização que constrói o índice de percepção da corrupção é Transparência Internacional, porque o melhor desinfetante para qualquer corrupção é a luz do sol, é que as pessoas consigam acompanhar e ter acesso. E, por fim, é evidente, tem uma agenda de aumento da segurança jurídica, da eficiência da justiça, que a lei, de fato, seja cumprida com velocidade e seja igual para todos, o que também é um desafio gigantesco, é um nó. Nesses 3 eixos, nenhum deles é simples de resolver, mas eu diria que para a gente se tornar um país menos corrupto, a gente precisa andar nessas 3 direções. O que o Mano falou, ele está corretíssimo, eu concordo com tudo que você falou. O povo, de maneira geral, ele não sabe o que faz um vereador, ele não sabe o que faz um deputado estadual. Nós falamos disso aqui na semana passada, né? Que semana passada nós falamos especificamente sobre a questão aí das campanhas de marketing político, e a gente dizia exatamente isso, que as pessoas lembram muito em quem votou para o executivo federal, para o estadual, municipal, mas se você olhar, 99% das pessoas não devem lembrar em quem votou para vereador, para deputado. Eu acho que nem eu lembro. Até pegando esse gancho, Elaine, por isso que eu acho, e o gancho dos dois, eu acho que muito mais o fortalecimento das instituições que dos políticos, pessoas físicas especificamente, porque se a gente fortalece as instituições, independentemente de quem esteja, há uma crença da população e há um trabalho, há um rito a ser cumprido que traz essa segurança jurídica e acaba fazendo com que aquilo seja feito. Porque se a gente for, e o Palumbo obviamente tem razão quando pondera, mas se a gente acreditar exclusivamente na pessoa física, a gente fica sujeito a essa pessoa física e às vontades dela exclusivamente. Isso acaba... Sim. E a gente tem um bom sistema de informação. Eu estava brincando aqui que eu não me lembro claramente em quem eu votei. E mais do que isso, se você vai no site do Congresso, você tem ali o site do Senado, você tem o site da Câmara, né? Você consegue ver os projetos de lei que o seu deputado, que os seus senadores estão propondo, votando, quantos foram aprovados. Tudo é público, efetivamente. né? Tudo é público. Discursos. Então, é uma questão... Exceto as emendas secretas, né? Exato. É uma questão das pessoas realmente acompanharem. Mas eu queria propor uma dinâmica diferente. Queria dividir, Mel, a tela do delegado Palumbo com a Deise, que está voltando, e é óbvio que eu vou botar ela na linha de frente. E eu queria perguntar para vocês dois, queria ouvir os dois sobre uma questão assim. A gente tem um filme Tropa de Elite, que foi um filme que teve muito sucesso no Brasil, o 1 e o 2. E o Tropa de Elite tem como mensagem principal que isso é o sistema não vai mudar. Vocês acham que muda ou a gente está fadado a viver esta cultura de corrupção? Eu sou esperançoso, né? Eu acredito muito no Brasil, por isso que eu me candidatei, mas aquele filme, ele reflete sim a realidade.
A política é o ambiente mais podre, sujo e hostil que eu já pisei na minha vida. Não tem nada mais sujo do que esse ambiente. E não adianta os políticos ficarem bravos comigo, porque aqui eu também vou agir com o meu sincericídio. E vou dar um exemplo. Na polícia, funciona assim. Cada equipe de policial tem a sua pazinha, que a gente chama. E nós não sentamos na mesa com corrupto. Nós não sentamos na mesa com vagabundo. Na política, você pode estourar o cara na rede social, você pode falar mal dele numa imprensa, numa Jovem Pan, ele te chama para jantar. E é muito difícil a gente conviver com isso, com a falsidade. A pessoa te abraça, mas no fundo ela quer te dar uma facada. Na polícia, não. Exceto os que se corrompem, nós não sentamos na mesa com corrupto e nem com vagabundo. Eu tenho uma visão um pouco diferente do delegado. O pessoal sempre fala que eu sou bem pessimista e eu sou mesmo. Assim, eu acho que o filme Tropa de Elite, ele relata a realidade. E eu, diferente do delegado, eu acredito que o Brasil não tem solução. Por tudo aquilo que a gente já falou, pela história, pelas bases pelas quais o Brasil foi fundado. O Brasil começou com histórias de corrupção, começou com confusão entre público e privado. E o primeiro presidente da República se elegeu, o Marechal Deodoro da Fonseca se elegeu ali numa maracutaia, né? Então, eu não vejo possibilidade de mudança. O delegado sabe disso, a gente já conversou algumas vezes. Eu trabalhei mais de 10 anos em Brasília, de segunda a sexta, dentro do Congresso Nacional, e eu concordo. Então, você sabe que é podre, né? Nossa mãe, eu saí de lá com gastrite, né? Eu já chego lá, a primeira coisa que eu falo quando eu piso lá, o sangue de Jesus tem poder. É muito carregado difícil, lá, né? Porque as pessoas, elas estão sempre pensando nelas, a grande maioria. Eu conheci políticos muito bons lá, o delegado é o Coronel Telhada, uma grande surpresa, mas é um esquema muito difícil. E o pior disso tudo é que é a população que coloca essas pessoas lá. Então, assim, é uma coisa que vai se retroalimentando. Eu não vejo possibilidade de mudança. Tu sabe, Elaine, que durante o período eleitoral, uma das perguntas que os jornalistas mais me fazem é: o Brasil vai mudar algum dia? É justamente essa pergunta que tu fez. Eu sempre respondo: daqui a 200 anos eu não vou estar aqui, vocês vão fazer essa mesma pergunta e a resposta vai ser não. A gente vai estar com as mesmas condições. Não tem possibilidade de mudança. E o mais louco disso tudo é que houve uma renovação na política, mas não houve uma renovação de mindset, de percepção de que a gente precisa de políticos realmente sérios. É difícil você aprovar uma lei. Otimista. Você é otimista? Então vamos dividir a tela agora entre Acácio e Mano sobre a mesma pergunta. Nosso posicionamento vai ser parecido, é? E eu quero saber de vocês dois, Melzinho, agora Acácio e nosso amigo Mano na tela, porque eu quero perguntar para vocês dois. Vocês acham que a corrupção mata? Com certeza. Corrupção mata de várias formas. Tanto o dinheiro que é desviado, mas eu diria que mais do que o dinheiro que é desviado da saúde, por exemplo, que mata as pessoas, a corrupção mata porque distorce as prioridades públicas e faz com que, por exemplo, a gente não consiga investir em resolução de crimes. Por que a gente não consegue resolver os crimes de homicídio no Brasil? Porque falta investimento nas polícias civis. Por que falta investimento nas polícias civis? Porque nós temos as prioridades públicas distorcidas pela corrupção nesse sentido de captura do orçamento para interesses particulares. A gente tem uma distorção muito profunda. Agora, por que eu sou mais otimista? Porque a história não é destino. Porque nós podemos mudar isso. Nós somos livres. Nós somos capazes de decidir diferente. E eu acredito com muita sinceridade que o processo de democratização, o processo de aumento de informação, leva a um aprendizado coletivo. Quando a gente pensa na qualidade do debate hoje nós conseguimos incluir muito mais gente participando do debate político no Brasil do que 20 anos atrás. E esse processo traz junto um amadurecimento. Então, eu diria que se a gente parar para pensar da Constituição para cá, quantos brasileiros eram analfabetos completos? É claro que, até hoje, o analfabetismo funcional é um problema grave, a qualidade da nossa educação é um problema grave, mas a gente não pode perder de perspectiva o quanto nós avançamos como país. Então, eu me lembro, quando eu era criança, visitava meus avós na cidade de Panelas. Na entrada da cidade
tinha sempre, assim, historicamente, Panelas é uma pequena cidade no agreste pernambucano. O que é que tinha bem na entrada da cidade, ao lado da BR, assim, ao lado da rodovia? Tendas onde crianças quebravam pedras. Esse tipo de cena não é mais realidade da forma como era, do grau de miséria generalizada que nós tínhamos pelo Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, nós temos muito a avançar, mas a gente precisa sempre não perder de perspectiva o quanto nós também já conseguimos mudar como país. Eu concordo com o Mano quando ele diz que a corrupção mata, e ele deu um exemplo, no meu entendimento, até mais grave. Eu vou usar um exemplo mais do dia a dia, em um caso profissional até que eu atuei, máfia dos sanguessugas. Nossa. Se a gente lembrar, o que era a máfia dos sanguessugas? Diversos insumos destinados à saúde pública que eram adquiridos com sobrepreço. E um desses insumos era o sangue propriamente, para pessoas que dependem de transfusão, para pessoas que fazem hemodiálise e assim sucessivamente. E este sangue era adquirido com sobrepreço. E na denúncia, o procurador da República fez um paralelo. Aquele sangue tinha um sobrepreço de 30%, consequentemente, quando a gente colocava na ponta do lápis, uma parcela das pessoas que dependiam daquele sangue não tinham acesso a ele por conta do sobrepreço. A gente sabe que no Brasil o orçamento público é escasso. Além da escassez, havia o sobrepreço, a corrupção, aquele sangue deixava de ser adquirido. E, obviamente, pessoas que precisavam vinham a óbito por conta disso. Não é tão grave contra um homicídio, aliás, é grave igual um homicídio, não deixa de ser um homicídio, mas não é algo que choca a população da mesma forma que um homicídio. Enfim, no que diz respeito à solução, eu acho que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. A corrupção e todos os outros problemas do Brasil podem ser resolvidos, mas isso demanda capacidade, isso demanda principalmente vontade e demanda tempo. Não sei se nós demoraremos 200 anos para isso. Muito provavelmente a nossa geração não viverá a solução de tudo isso. Mas vou concordar com o Mano mais uma vez, eu acho que a evolução vem acontecendo a passos lentos, em algumas áreas mais do que em outras, mas ela vem acontecendo. Mas repito algo que eu disse anteriormente, infelizmente a corrupção tem um viés cultural no nosso país. E é importante que as pessoas entendam que atos pequenos do dia a dia também são corrupção e também estimulam formas maiores de corrupção. Então não adianta as pessoas cobrarem do seu político se elas não fizerem a sua parte também. Você falando, você sabe que você me lembrou? Durante a pandemia do Covid, a gente falando aqui se corrupção mata, gente, quantos problemas nós tivemos aí de compras suspeitas nos hospitais, de oxigênio, de máscara, de tantos equipamentos que seriam necessários para salvar vidas, e a gente teve uma série de escândalos Brasil afora, né? Então, você falando, eu me recordei disso enquanto você mencionava o outro caso. Mas aí, a gente agora está num período que a gente está vendo as instituições enfraquecidas. Embora o 8 de janeiro tenha ficado para trás e a gente viu ali um movimento dos três poderes se unindo, etc., querendo ou não, a gente tem aí um abalo nas estruturas institucionais, né? Já vem de algum tempo, e agora, essa semana, a gente teve o escândalo da ABIN, né? Da ABIN paralela, que vai ser investigada, etc. Isso piora ainda mais a percepção de corrupção do brasileiro e do mundo em relação a nós, porque se você não tem instituições fortes, né? Se você tem uma insegurança jurídica, você só piora o cenário. Então, eu perguntei para vocês, mas a sensação que eu tenho é que o ano que vem nós vamos ter esse índice, a gente vai estar nesse ranking aí, se duvidar, quase que na rabiola, lá atrás, né? Os cavalinhos lá do Fantástico, a gente vai estar lá atrás, né? Você não acha isso, Deise? Eu acho, Elaine, eu acho que é a mais pessimista aqui da mesa. Eu não vejo como se esse ranking melhorar um pouco para o Brasil, deve ser pouca coisa, mas a questão da ABIN entra naquilo que a gente estava falando, né, da confusão entre o público e o privado. É óbvio que o que a gente está vendo agora é uma investigação de indício de materialidade, né?
E a gente tem visto os filhos do presidente Jair Bolsonaro negando com muita veemência que eles não tiveram participação em nada disso, que não houve o propósito nem a intenção de criar uma ABIN paralela, mas aí... falando que isso é perseguição e revanchismo. Eu acredito que na política brasileira a gente tem visto, sim, vários casos de revanchismo, né? Isso é política e isso tem acontecido com mais força, principalmente depois da polarização. Mas no caso da ABIN paralela, que a Elaine está tratando aqui, acho que tem alguns pontos para a gente pensar e só para a gente entender como isso não é puro e simples revanchismo, tá? O Carlos Bolsonaro, durante o período eleitoral de 2018, ele já criou vários atritos, a gente tem registro de vários atritos com a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nos primeiros meses ali, ele teve atrito com o presidente da Câmara dos Deputados na época, que era o Rodrigo Maia. O Bebiano chegou a falar numa entrevista no Roda Viva que o Carlos Bolsonaro queria uma ABIN paralela. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar no cercadinho de imprensa lá que ele faria o possível e o impossível para que a Polícia Federal não chegasse nos filhos dele. Não importasse o que acontecesse, ele sendo presidente ou não, a PF não chegaria nos filhos dele. O Sérgio Moro, quando saiu do Ministério da Justiça, falou que ele não aceitava as tentativas de interferência na Polícia Federal. E aí ele falou uma frase que eu acho que ele se arrepende até hoje, que ele disse que nem nos períodos do PT, como executivo, ele tinha visto tanta tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, o que eu quero dizer é que os indícios de materialidade para que essa investigação ocorra, elas estão aí. É revanchismo político? Gente, desculpa, dessa vez não é. Dessa vez não é. Mas a questão eu até quero que vocês também conversem fale pra gente um pouquinho sobre essa questão da ABIN paralela, mas se a gente olhar, eu tô falando aqui de enfraquecimento das instituições muito anterior a isso, e é lamentável, porque a gente que de fato torce pelo Brasil, né, e eu torço, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, quem está aqui na mesa, é muito triste, porque o ano passado nós passamos o ano inteiro discutindo a questão do STF, as medidas de Alexandre de Moraes, querendo ou não, isso foi foco de muita análise. E aí a gente começa esse ano, aliás, dizem sempre que o Brasil começa depois do Carnaval, balela, porque esse mês de janeiro eu já estou me sentindo como se eu estivesse em 2025. Passou tanta coisa nesse janeiro, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, agora a gente começa o ano falando de uma ABIN paralela. É muito triste, porque você vê cada hora uma instituição sendo abalada, sofrendo rachaduras, né? E aí eu queria ouvir vocês também sobre essa questão aí não só do que a gente viveu ano passado, mas também desse ano, e se isso não colabora e corrobora ainda mais para que a gente mantenha esse ranking horroroso que a gente tem de percepção de corrupção. Eu acho que tem consonância com tudo que nós dissemos aqui: enfraquecimento das instituições, falta de crença nas instituições, essa confusão entre o que seja público e o que seja privado, o que é agente público, o que é pessoa física que exerce esse cargo. No Brasil, nós temos todos os ingredientes possíveis. Eu acho que a questão da ABIN paralela vai além até um pouco disso, porque ela, se comprovados todos esses fatos, ela tinha uma finalidade política, uma finalidade de perpetuação no poder. E, obviamente, isso torna tudo mais grave. Mas olhando de forma superficial, não deixa de ser, tais circunstâncias não deixam de ser uma modalidade de corrupção. Quando a gente pensa em corrupção, a corrupção não é só o pagar para deixar de fazer alguma coisa ou pagar para obter uma vantagem. Qualquer forma de utilização do aparelho público, da máquina pública, de forma pessoal e não impessoal, corresponde à corrupção. Sem dúvida. Mano. Eu concordo e eu fico muito preocupado porque a gente viu na última eleição um discurso utilizado pelo presidente Lula de construção de uma frente ampla em defesa da democracia, que tão logo ele assumiu o poder, apesar de prometer em seu slogan de governo promover a união e a reconstrução, a gente tem visto na prática atitudes que mostram que essa está muito longe de ser a prioridade do seu próprio governo. Ao tomar medidas, por exemplo, de nomeação de pessoas para cargos extremamente relevantes, como o Supremo Tribunal Federal, com critérios absolutamente pessoais, personalíssimos. E ele não escondeu isso de ninguém.
disse que um dos critérios para indicar era o ministro para o Supremo era poder telefonar pessoalmente para ele. Ou seja, estamos falando exatamente do uso personalista e patrimonial, particular, de uma instituição que deveria ser a guardiã máxima da Constituição. Então, quando o presidente da República faz toma esse tipo de decisão, faz esse tipo de discurso, vimos o ministro Flávio Dino meio que debochando na sua entrevista coletiva de saída do ministério sobre o governo Lula eventualmente ter alguma dificuldade com o Congresso e mandar uma liminar para ser decidida no Supremo, como se o Supremo pudesse ser o terceiro turno de uma disputa perdida no Congresso Nacional. Esse não é o propósito do Supremo, esse não é o propósito das instituições brasileiras. E digo mais, essa não foi a promessa que fez muitos votarem no Lula. Então, a gente vê com isso, ainda por cima, uma espécie de desmoralização do discurso de defesa das instituições. Porque se o candidato que foi eleito com um discurso de frente ampla pela democracia, uma vez eleito, toma esse tipo de atitude, o que o cidadão vai pensar sobre o próximo político que disser que a defesa das instituições é uma prioridade? Ninguém vai acreditar. O que me preocupa também o judiciário podia ser rápido também nos casos de latrocínio, homicídio, roubo. Imagine uma mãe que perdeu um filho num crime de latrocínio. Nossa. Aí ela vê o criminoso solto. Alguns saem em audiência de custódia, demora 15, 20 anos. Muitas das vítimas ainda sofrem escárnio, deboche. E aí a gente vê na casa de um deputado, Carlos Jordi, líder da oposição, que faz um trabalho sério, Carlos Jordi. Não tenho um laço de amizade com ele, mas eu vejo o trabalho dele na Câmara. Eu sou um deputado que não falta de sessões. Então eu estou sempre lá e vejo que ele faz um trabalho sério. Aí ele tem a sua casa invadida no mandado de busca e apreensão, porque tiraram um print de uma conversa onde estava escrito meu líder. Eu tenho um celular comercial onde tem quase 30 mil mensagens. E provavelmente eu também devo ter escrito lá meu líder, como vai, ô irmão. Isso não significa que a gente tem um laço de amizade. Tenho se juntar minhas redes sociais, tem milhares de seguidores. Nem todo mundo que eu sigo, eu sou amigo. Que segurança jurídica é essa? Que país é esse? Que é onde se expede um mandado de busca e apreensão com base no print de uma conversa, porque um deputado escreveu meu líder. E aí o ex-presidente faz uma live, descobre-se onde ele está fazendo essa live, e imediatamente, horas depois, a Polícia Federal vai até essa casa com mandado de busca e apreensão também, a rapidez da justiça. A justiça podia ser rápida em outros casos também. Não estou criticando a rapidez da justiça. Eu estou criticando certos abusos, como foi esse do caso do deputado Carlos Jordi, que faz um trabalho sério. E pelo que foi noticiado, inclusive na imprensa, o que deu origem a esse mandado de busca e apreensão foi o print de uma conversa onde ele escreveu meu líder. E isso é um absurdo, para não dizer abuso de autoridade. Que país é esse onde não se tem um mínimo de segurança jurídica? Deputado não é melhor do que ninguém, ele é apenas um representante do povo. Mas se faz isso com um deputado, imagino que não vão fazer com a Dona Maria ali no ponto de ônibus. Este é o país das inversões de valores, onde a justiça não tem crédito nenhum, como o Mano mesmo falou. Onde o ministro Dino sugeriu que qualquer coisa manda para o Supremo que a gente decide por aqui. Ou seja, ele está pouco se lixando para o Congresso Nacional. Votos de milhares de pessoas não vale absolutamente nada, porque o Supremo dá uma canetada e desfaz tudo aquilo que foi feito por quem tem mandato. E provavelmente o ministro Dino vai dizer que foi uma piada. Mas a questão é... Tudo é uma piada, né? Tudo é uma piada, que adequação é essa? Que construção de confiança nas instituições está sendo praticada quando... Sem contar do erro de parte da imprensa, quando falou que um computador da ABIN foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Aí ficaram o dia inteiro batendo nisso. Depois perceberam o erro e deram uma notinha. Você vai acreditar na justiça e em parte da imprensa? Fica difícil, né? Então, e aí
vocês estão colocando, né, uma pimenta ou aí um tempero adicional nisso tudo que a gente está falando, né? E para terminar, eu queria ouvir vocês. Quer dizer, se eventualmente a gente tinha aí a internet, né, a tecnologia para nos apoiar a tornar o serviço público, a administração pública mais transparente, o que a gente está vendo é um uso indevido disso tudo. Seja, e vai rolar investigação, não estou aqui determinando nada, seja para uma vigilância, uma espionagem paralela, ou seja, não vou nem falar sobre esse caso, mas seja também por manipulação da informação. Então, eu usei aqui os dois. Vocês viram que eu não quis ser injusta. Usei aqui os dois pontos. A gente está falando de uma espionagem que vai ser investigada mais a fundo e também de uma manipulação, às vezes, de informação, que a gente vê, às vezes, até algumas pessoas que despontam como influenciadores e acabam induzindo as pessoas, né, a uma determinada bolha, a um determinado pensamento. Isso também pode ser, esse temperinho também pode ser mais um ingrediente para a gente ter ainda um aprofundamento da corrupção, ou não? Eu acho que sim por algumas razões. Primeiro, você bem disse a questão da bolha, a questão do algoritmo, a Deise disse sobre a questão da polarização. A gente tem vivido um momento complexo e até o fortalecimento ou enfraquecimento das instituições é um pouco decorrência disso, porque a gente costuma apontar com muita veracidade a falha dos nossos inimigos e costuma, usando o termo da moda, passar pano para quando aqueles dos quais nós somos entusiastas acabam errando. E isso não resolve problema nenhum, pelo contrário, isso estimula a corrupção, só torna a corrupção aceitável em prol de uma ideologia ou de uma paixão, sabe-se lá qual é o termo que a gente tem que usar para isso. Em segundo lugar, eu vou pegar um gancho do que o Mano disse, porque eu acho, e do que o Palumbo disse também, porque as instituições acabam enfraquecendo as próprias instituições. Esse fenômeno da judicialização da política é um exemplo disso. Eu estava olhando aqui, enquanto vocês falavam, dessas ações mais midiáticas que o Supremo vai julgar nos últimos dias, legalização da maconha, aborto, confesso que não lembro qual é a terceira, todas elas foram propostas por partidos políticos que perderam esse debate no Congresso ou sequer propuseram esse debate no Congresso e acabaram adotando a via judicial como alternativa, um pouco no sentido do que disse o senador-ministro Flávio Dino durante essa semana. Então, se as próprias instituições não se fortalecem ou acabam atentando contra as instituições coleguinhas, fica difícil para a população também ter uma concepção, ter um entendimento e uma percepção de melhora ou de quais caminhos são necessários nós percorrermos. Quer falar, Mano? Uma coisa que me chama a atenção nesse contexto todo, e que eu acho que a gente precisa discutir, é o fenômeno da porta giratória na política brasileira, nas instituições brasileiras. Ou seja, a gente está falando de um ex-ministro do Supremo vira ministro da Justiça, portanto, sai de um órgão que deveria estar acima das disputas políticas, julgando de acordo com a lei, e passa a ser ministro da Justiça, portanto, funcionário de um projeto político. Por outro lado, a gente vê a inversão. Um ministro que estava ministro da Justiça e, portanto, funcionário de um projeto político, deixa o seu cargo para ocupar a cadeira Os amigos dos amigos do Supremo Tribunal Federal. E ainda no meio do caminho passa pelo Senado. Claro, ele foi eleito senador, é legítimo. O meu ponto é, será que esse tipo de mudança de papéis tão rapidamente não ajuda a aumentar a confusão aos olhos do cidadão sobre o papel da divisão de poderes? Isso não enfraquece a crença nas instituições? Na minha visão, é óbvio que isso enfraquece. Porque cada instituição tem a sua função. Se você começa a misturar a pessoa que está exercendo uma função e ela rapidamente pode mudar de chapéu, mudar de camisa e agora ela significou outra coisa,
a percepção das pessoas não acompanha essa mudança. O povo não entende nada, né? E você ainda pode gerar um conflito de interesse. E veja só, em tese, a ideia da vitaliciedade de ministros do Supremo tem como propósito blindar ministros de conflitos de interesse futuros. O objetivo de um ministro supremo ter mandato vitalício é para que ele em nenhum momento precise se preocupar com o dia seguinte, com ter um emprego depois de sair do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente está dizendo que não, tudo bem ele deixar de ser ministro e virar ministro da Justiça de um governo. Ou seja, a gente não está criando incentivos perversos para o conflito de interesse acontecer nas instituições. Na minha visão, sim. Por isso, é fundamental que a sociedade amadureça um debate sobre ampliação de quarentenas e uma forma de diminuir esse efeito da porta giratória. Delegado Palumbo, quer falar algo para concluir esse bloco? O Mano foi perfeito, né? Foi cirúrgico. Isso beira o absurdo, né? Ele deixa de ser ministro, troca de cadeira, aquela velha política dos amigos. Vamos prestigiar os amigos, a gente vai se blindar aqui, ninguém chega na gente e a gente faz o que quer. Inclusive passa por cima do Congresso Nacional, de deputados e senadores. Deise, para finalizar o bloco, sua mensagem sobre essa questão da corrupção. Eu queria pegar um outro ponto que tu falou, Elaine, em relação às redes sociais. Assim, eu vou fazer duas análises bem rápidas aqui. Em primeiro lugar, perfeito. Essa questão do computador da BIM nas mãos do Carlos Bolsonaro, isso foi um erro muito grande. Mas, como jornalista, a gente erra. E a jornalista que deu essa informação, no outro dia ela fez toda a apuração, a checagem, e ela foi lá e deu a notícia de que ela tinha errado. Ela assumiu esse erro, assim. Eu sei porque eu já trabalhei muitas vezes em redação, eu sei que é o cansaço, principalmente num período eleitoral, não é esse o caso, agora a gente não está exatamente no período eleitoral, mas eu sei que essas coisas acontecem. O que eu sempre tento me preocupar é se o espaço que foi dado para pedir desculpa, para dizer que se errou, é o mesmo espaço do erro, né? Quase nunca é, né? Então, esse é o problema, porque às vezes o dano já foi feito, né? Eu dei uma entrevista logo depois com uma informação errada, né? Então a gente tem que fazer um meia-culpa e pedir desculpa. Sobre as redes sociais, que eu acho que não tem mais como evitar, só para finalizar, assim, mas Humberto Eco, que é um dos maiores pesquisadores de comunicação do mundo humano, já se ligou aqui, ele tem uma frase que eu acho brilhante, que ele diz que a internet, ela deu voz a uma geração de imbecis, que aquelas conversas que a gente só falava no bar ali, tomando uma cerveja, dizendo, fulano é corrupto, fulano não sabe nada, ouvia uma foto e já tirava uma conclusão, isso acabou indo para as redes sociais e tomando um espaço na sociedade muito maior do que deveria. Ou seja, o problema não são as redes sociais, o problema somos nós. Né? Acho que todo mundo concorda. O que me preocupa é a gente ter uma geração que desista do Brasil, né? Eu fico vendo, eu tenho um filho de 10 anos, vocês também têm, o Palumbo tem. Meu filho anda, por exemplo, nas ruas, ele vê aqueles fios caídos no chão, pessoas morando na rua, ele fala, mãe, eu não queria mais morar no Brasil. Quer dizer, é a percepção que a gente viu passando de geração para geração, do tipo, eu quero sair daqui, né? Isso aqui não vai ter jeito. E eu tenho muita preocupação com isso. Se essas novas gerações vão desistir do Brasil por conta disso tudo, né? Esse é um risco claro. A gente tem tido uma fuga de talentos do Brasil já. Eu tenho amigos que estudaram comigo no colégio, são extremamente talentosos, bem formados e deixaram o país. Então, a descrença existe no Brasil e ela está numa proporção muito preocupante. O que nós precisamos... A Deise não está sozinha, então. A Deise não está sozinha. O meu ponto, eu concordo que a perspectiva é pessimista. E eu acho que a probabilidade do Brasil continuar como está é maior do que a probabilidade de mudar. Com isso eu concordo. O meu único ponto é que a gente não pode ser fatalista. Ou seja, a possibilidade de mudar existe. E depende, no fim das contas, das decisões que nós tomamos enquanto país. Sim. Então, eu acho que o ponto é esse. A gente precisa tomar melhores decisões. E acredito que o processo de democratização da informação, por mais que eu concorde com a frase do Eco, tem muito imbecil falando nas redes sociais, mas o meu ponto é que essas pessoas já existiam. E agora elas estão incluídas na conversa. Então, tem um processo de amadurecimento, eu quero crer, que nos permitirá, com o tempo,
ter processos e conversas mais maduras para decisões melhores. E eu acho que a grande mensagem que fica é: a gente não pode ter paixões na política, né? A política ela tem que ser racionalizada, ou seja, você tem que votar. Esse ano é um ano de eleição, vote nos seus candidatos e acompanhe o trabalho deles de perto, né, delegado Palumbo? Exatamente. Só assim a gente pode ver uma luz no fim do túnel, acompanhando, exigindo que a gente tenha mais transparência e mais trabalho, né, de quem a gente colocou nesses cargos. Agora, nós vamos falar de um tema que o nosso amigo Mano já deu um spoiler no primeiro bloco. Porque essa semana começou o ano judiciário e agora, dia 5, começa o ano legislativo, né? E um dos projetos que podem ser votados é a PEC 16 de 2019, que fala justamente sobre o fim do mandato vitalício dos ministros do STF. E aí eu vou já colocar para discussão aqui na mesa. Além disso, outra coisa que está em discussão nessa questão aí da PEC, não só dar um mandato aí de 8 anos para os ministros, mas também de aumentar a idade mínima para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje a idade mínima é 35 anos. Quero já ouvir vocês, o que vocês acham dessa PEC. Eu acho que o aperfeiçoamento institucional que a gente precisa construir no Brasil é no sentido de ampliar a segurança jurídica. E isso passa por ter estabilidade das normas e da composição da corte e por diminuir o conflito de interesse. Por isso, eu acho que não faz sentido estipular um mandato de 8 anos, porque isso significaria ampliar a rotatividade dos ministros da corte, o que significaria, portanto, cortes com composições diferentes com mais frequência. Na prática, todo ano ia ter uma composição diferente. Então, qual é a estabilidade que um tribunal pode ter quando os seus membros mudam todos os anos? Eu não consigo entender como que isso pode aumentar a segurança jurídica. Por outro lado, o que eu acho que a gente precisaria caminhar para construir uma vedação muito mais explícita ao exercício profissional de ministros uma vez aposentados, porque a vitaliciedade tem como lógica a ideia justamente de proteger eventuais conflitos de interesse, ou seja, um ministro do Supremo, ao decidir os casos, ele não pode estar preocupado de alguma forma com o dia seguinte, com onde que ele vai trabalhar quando deixar a corte. Será que vai integrar algum governo? Será que vai virar advogado de alguma empresa? Será que ele vai virar advogado de uma empresa que ele estava julgando? Ou seja, a gente abre brechas muito grandes para conflitos de interesse que, na minha visão, diminuem a confiança da sociedade no judiciário e contribuem com a insegurança jurídica. Quem é que quer entrar nessa linha de frente aí e rebater o Mano? Eu vou rebater parcialmente. Por quê? Eu acho que, inegavelmente, o Supremo nos últimos dias foi alçado a um certo protagonismo. E esse protagonismo tem suscitado paixões, críticas apaixonadas e elogios apaixonados. E eu acho que a gente discutir a dinâmica de uma instituição no calor dessas discussões, por vezes pode nos levar a decisões precipitadas. E eu acho que essa PEC é o grande exemplo. A gente falou sobre duração de mandato e idade mínima, mas eu acho que os dois grandes ganhos, as duas grandes alternativas propostas na PEC não estão sendo tão discutidas, que é a vedação das decisões monocráticas e o prazo máximo para que o ministro fique com um processo por aquele período de vistas. E por quê? Nós temos decisões que alteram a dinâmica do país, que alteram o dia a dia das pessoas, que estão pautadas numa liminar, numa tutela antecipada, que é uma decisão monocrática. Aquilo sequer foi submetido ao plenário, sequer foi submetido ao colegiado de ministros. E isso, obviamente, contribui para a insegurança jurídica. Em segundo lugar, a questão das vistas, do período de vistas. Hoje nós temos processos que estão no gabinete de um ministro há mais de 10 anos, a pretexto dele fazer vistas e estudar aquele processo. E é óbvio que em 10 anos ele já teve tempo mais do que suficiente para análise do mérito daquilo. Então, por isso que eu acho que são as duas medidas importantes:
Limitamos decisões monocráticas e um período máximo de 6 meses, prorrogável por mais 6, para que o ministro tenha vistas daquele processo. Não o fez nesse período, vai ser submetido ao plenário e ponto final. Se me permite, muito rapidamente, eu concordo com esses 2 pontos e acrescento um problema de você ter a vista eterna, que na prática, quando você está falando de processos que envolvem parlamentares, isso quer dizer um poder político gigantesco. Porque no momento que você... Exato, você barganha se você vai pautar ou não o processo. Então, isso gera conflito de interesse. Você não pode ter esse tipo de poder discricionário para que seja usado ao bel prazer do interesse político. Porque fica muito claro que, olha, você vai entrar com um processo de impeachment aqui, mas aqui você responde por isso. Se você não entrar, eu sento em cima do seu processo e nada acontece. Esse é o grande problema desse país. Eu sou mais radical, né? Eu sou a favor dos ministros supremos serem juízes de carreira. Um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Eu acho um absurdo, né? Você nomear o presidente da República, ele vai lá e nomeia, você é meu advogado, eu nomeio você. Trips, né? Mas eu acho que isso beira um absurdo, né? Sou muito favorável ao mandato de 8 anos, muito favorável mesmo, e também é uma aberração. Você deixa de ser ministro, aí você vai advogar por uma empresa que já foi objeto de julgamento na Suprema Corte. Ou então você deixa de ser ministro da Suprema Corte e vira ministro da Justiça. Tem que ter uma quarentena. Eles ganham bem, têm um alto salário, eles precisam mesmo desse dinheiro? Ou é aquela, você vai me perpetuar no poder? Eu saio daqui porque eu sou obrigado a sair, cumprir minha cota de 75 anos, eu tenho que sair, mas nada me impede de eu ser ministro da Justiça. Nada me impede de eu advogar para uma empresa que eu julguei. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Então você tem que ter uma quarentena, tem que ter mandato, e sou mais radical. Ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser juízes de carreira, com um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Eu concordo com o delegado, eu também sou da tese que deveria ter um membro do Ministério Público da OAB. Seria mais fácil se aqui no Brasil se obedecesse a regra da impessoalidade, né? Mas lista tríplice, impessoalidade, isso daí está só lá na Constituição para alguém usar em discurso lá como uma narrativa muito bonita. Eu acho que a gente tem alguns problemas aqui que são bem sérios. Eu sou completamente contra essa praga que existe no Brasil, que se chama reeleição para presidente da República, né? Acho que os mandatos deveriam ter um pouco mais de tempo, mas no caso do STF, ainda mais se fosse mesmo, se a gente conseguisse seguir esse exemplo que o delegado Palumbo falou de um membro do Ministério Público da OAB, eu acho que os mandatos poderiam ser vitalícios, sim. Mas aí o senhor estava falando da questão de um ministro sair do STF e de repente voltar para o Ministério da Justiça. Se isso não é poder, o que mais justificaria o Lewandowski, aos 75 anos, depois de terminar o papel dele na STF, voltar para o Ministério da Justiça, que é um dos maiores alvos de qualquer governo, ainda mais num país como o Brasil, que tem o maior índice de homicídios do mundo? O que justifica essa pessoa voltar para o Ministério que vai ser alvo durante 3 anos, se não for o poder? Então, perpetuar no poder, né? É complicado. Acaso. Posso só fazer um contraponto ao argumento dos dois, da questão do ministro ou dos ministros, mais ou menos não, exatamente na forma do 5º constitucional. A gente adota esse 5º constitucional, então 3/3 dos desembargadores e ministros do STJ são juízes de carreira, 1/5 oriundos das carreiras do Ministério Público, 1/5 oriundos da advocacia. Repito, já funciona assim nos tribunais de justiça dos estados, nos TRFs e no STJ. E nós temos as mesmas críticas a essas instituições. Talvez eles, neste momento, não tenham o mesmo protagonismo do Supremo. Indiscutivelmente, o Supremo está em voga, o Supremo teve atuações políticas e a gente sabe de tudo isso. E eles usando como argumento a defesa da Constituição. Mas eu acho que a gente criar uma carreira que vá até o Supremo não vai resolver esse problema de protagonismo, não vai resolver o problema relacionado a eventuais deslizes ou desvios no exercício da magistratura, até porque todos os tribunais são compostos por pessoas. E também o Ministério Público tem um representante ali em plenário, que é o Procurador-Geral da República, escolhido
pelo mesmo presidente da República. Então, eu acho que é todo um contexto, há uma série de... vem do Ministério Público, que o Por isso delegado... que eu sou a favor do mandato, então, assim, né? Você falou, tem um prazo ali para você cumprir sua teria cota. que ter um representante do Ministério Público, mas está lá na PGR. E sem poder ocupar outros cargos públicos ou mesmo privado, como o Mano falou, né? Porque isso, você não tem segurança jurídica. E essa questão da idade, de limitar a idade, ou seja, hoje a idade mínima é 35, eles querem aumentar um pouco essa idade mínima. Isso eu acho razoável. Vocês acham razoável? Principalmente pela aquela história do notório saber jurídico? Eu nem acho que o notório saber jurídico, né, seja o fundamento para aumentarem a idade. Eu acho que o fundamento para aumentar a idade é uma solução alternativa ao mandato. Se o Congresso não conseguir aprovar o mandato, eles aumentam a idade, porque aí a expectativa de permanência do ministro no Supremo é menor. Hoje, a idade mínima é de 35 anos e a aposentadoria compulsória é aos 75 anos. Ou seja, o sujeito passa 40 anos. Supondo que alguém, até, né? supondo que alguém seja indicado com essa idade, ele ficaria 40 anos. E aí eu também acho, seguindo um pouco o argumento da Deise e do Palumbo, alguém com 35, 36 anos que vá ser indicado ao Supremo, ele vai servir como via recursal, portanto, ele vai reanalisar decisões de juízes de carreira, de desembargadores, de ministros do STJ que têm de magistratura o que ele tem de idade. Isso acaba também, independentemente do notório saber jurídico, deturpando um pouco a sistemática, por mais que... Repito, eu acho que é uma alternativa ao mandato, a questão da idade. Não é propriamente o objetivo principal. Se um não dá certo, a gente adota o outro. Sim, mas esse ponto que você falou é muito importante. A questão de você rejulgar, né, aquilo que foi feito por alguém que tem mais experiência mais tempo de carreira do que você tem. Exato, como juiz, como alguém que já julga aqui, né? E a própria questão, eu percebo na área do direito, né, Acácio, a gente tem muito essa questão de idade. Conforme você vai ganhando maturidade também, você julga diferente. Porque, querendo ou não, essa história de que o juiz é imparcial até a segunda página. Ele tem que ter a experiência dele de vida também para, de certa forma, valorar aquilo que ele está julgando. Eu ia até tocar nesse ponto e pedir até a opinião do Palumbo, porque... No final das contas, é o que você disse, o direito é uma ciência social. Por mais que existam leis, exista a Constituição ali, há necessidade de interpretação. E você consegue interpretar os fatos da vida com mais facilidade, talvez até com mais assertividade, conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo experiência. E acho que o Palumbo pode falar, porque no final das contas o delegado é, junto com o advogado, o primeiro juiz ali da causa, é ele quem leva em consideração as circunstâncias fáticas mais próximas ao crime. E essa experiência deve acontecer para eles também. Você falou sobre a experiência, né, de ter o tempo de vida dele e o tempo de magistratura, acontece também na polícia. Quando você pega um policial muito novo para chefiar policiais mais antigos, geralmente a equipe se revolta, a tropa já fica, opa, quem é esse cara? O que ele fez? O que ele apresentou? Que tipo de ocorrência que ele foi? Então tem sim esse tipo de problema, né? Nada como a experiência. No campo policial, por exemplo, você pode fazer 1 milhão de cursos, mas nada vai te dar mais experiência do que um plantão atrás do outro, uma rua atrás da outra, anos e anos e anos de rua. E o que eu falo sempre para o policial novo que entra, né? Porque ele vem com um monte de curso, ele é atirador de elite, ele acerta uma moeda a 500 metros. Eu falo, olha, respeite os antigões, respeite aquele policial antigo, aquele que tem aquela barriguinha, aquele bigodinho lá, aquele tiozinho, respeita ele, porque você não vai ter em curto espaço de tempo o que ele tem, que se chama-se experiência. O que ele está vendo lá na frente, você não vai enxergar. O curso nenhum vai fazer você enxergar isso. Então, se você chega numa carreira com humildade, respeitando os mais antigos, ouvindo o conselho, você tende a prosperar. Agora, se você chega com soberba, isso vai preceder a sua queda, na minha opinião. Por exemplo, a gente tem o direito de família. Direito de família é um direito que eu chamo de subjetivo.
né? Aliás, muitos colegas chamam. E depende muito da experiência. Como é que você vai pegar alguém, não menosprezando? Ele vai ter todo o suporte de estudo, de conhecimento jurídico da matéria, mas a experiência de vida é muito maior quando você está além dos seus 35 anos, porque você sabe, às vezes, o que é a guarda de um filho, né? Às vezes uma pessoa de 35 anos sequer teve filho ainda, né? Eu com 35 anos ainda não tinha filhos. A minha experiência é outra, né? Quando você se torna mãe, quando você se torna pai. Então, isso também pesa, né? Então, essa questão da idade, você disse que parece muito mais aí uma saída para, se não for aprovada a questão do mandato de 8 anos, pelo menos você vai lá e eleva a idade, porque daí você diminui o tempo do ministro. Mas, além disso, é importante nesse aspecto, né? De você tem matérias no direito que nada melhor do que a experiência na vida, né? De saber dosar, ter uma dosimetria sobre aquilo que você vai... Olhar os fatos, né, com uma visão de mundo, né, e não só de uma forma estritamente legalista. Exatamente. E tem uma mudança demográfica, né? Hoje, a sociedade, enfim, nós vivemos mais e também os processos se transformam, né? Décadas atrás, aos 35 anos, a maioria das pessoas já tinha sido pai, né? Ou mãe. Hoje isso mudou. Então, a forma de viver a experiência de vida também muda conforme a dinâmica demográfica, né? Só para a gente encerrar esse tema e ir lá para o Linha de Fato, vou fazer 1 minuto rapidinho com cada um. Ninguém falou sobre o raio de alterar, ou pelo menos tornar mais factível ou mais transparente o que seria o tal do notório saber jurídico, que também já foi muita pauta de discussão. E a PEC não contempla essa temática. Vocês acham que deveria contemplar? Sabe qual é o problema do notório saber jurídico? Ele é muito subjetivo. Exatamente. Ele é muito subjetivo. Se nós 5 aqui fôssemos perguntados o que é notório saber jurídico, muito provavelmente nós teríamos 5 respostas diferentes. E as pessoas, acho que no caso do ministro, do Dino não, que o Dino foi magistrado, professor, tem mestrado, mas o Zanin, no caso do Zanin, isso foi muito discutido, né? O Zanin tinha pós-graduação, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha obras publicadas, e isso, a rigor, não é demérito. Nós falávamos há pouco. Muito mais do que, ou para além do conhecimento jurídico que ele deve ter também essa experiência, esse feeling fático. Por isso que eu acho que ninguém vai discutir, porque continuará, a gente pode elencar requisitos e continuará sendo subjetivo. Sim, e você, Deise? Olha, que a gente discutiu muito isso no Linha de Frente, estava lembrando durante disso as tardes, sobre essa questão, quando o Zanin estava sendo empossado. Eu acho que o caso do Zanin, que eu estava lembrando aqui, é que a gente não sabia sobre o que ele pensava, sobre nada, né? Então ele chegou assim, o que ele pensa sobre aborto, o que ele pensa sobre legalização das drogas, mas eu concordo, acho que o notório saber jurídico ele é muito subjetivo. Exigir um mestrado ou um doutorado, vamos lá, assim, quando eu passei pelo doutorado, eu vi colegas meus se formando que nunca publicaram um artigo. Eu tinha uma época que eu contei essa história para a Elaine algumas vezes, eu fazia revisão de teses de doutorado, né, tese é doutorado, dissertação, mestrado, mas eu devolvia a tese e falava, você não tem condição de ir para uma banca. Mas ele ia e era aprovado, porque existe todo um esquema muito maior dentro da academia também. Então, eu acho que o notório saber jurídico, ele não entrou por muitas questões, por ser uma questão subjetiva, mas também, assim, com todo respeito, nem todo mundo que tem doutorado é doutor, né? Então... Exatamente. Concordo. Eu acho que, assim, enquanto o Senado não cumprir o seu papel como se deve, fazendo sabatinas sérias e votando... que é só pro forma aquela Exato. Né? Vamos combinar. Então, assim, não importa muito a regra quando aquele que aplica não leva a regra a sério. Exato. Então, aí, infelizmente, é uma questão da qualidade dos nossos senadores. E aí passa pela discussão de como que a gente escolhe o voto. Muita gente escolhe o senador no último dia da eleição. Não sabe direito nem quem que é o senador. Às vezes vota só pela chapa do governo do estado. Vota no governador, vota chapa fechada, elege o senador sem nem saber quem está sendo eleito. E ainda tem a questão
dos suplentes de senadores, que muitos também assumem sem sequer... Sem ganhar um voto. Exatamente. Exatamente. Morre um, assume e fica lá, né? Delegado Palomo, o que você acha dessa história do notório saber jurídico? É exatamente por isso que eu sou favorável dos ministros do Supremo Tribunal Federal serem juízes de carreira. Um dos concursos mais difíceis da República justamente é o de juiz. É muito difícil você ser juiz nesse país. Defensor público. Você tem que dedicar horas, anos e anos de estudo. Sim. Não é fácil. Então, acabaria com esse problema. É difícil você ter um juiz que não tem notório saber jurídico. A temática, quero parabenizar o Tribunal de Justiça de São Paulo, que abriu um concurso só para mulheres, um concurso de gênero. Não para o cargo de juiz de primeira instância, mas para desembargadoras. Então, vai ser escolhida uma desembargadora, uma mulher para o cargo de desembargadora. Esse concurso é feito e todas as vezes que ele é tradicionalmente feito, ele é aberto para todos os gêneros, né? Homem e mulher. Todavia, com essa questão de que a gente precisa ter mais igualdade, mais mulheres, né, no judiciário, principalmente na segunda instância, na Suprema Corte, o TJ de São Paulo tomou uma medida inédita de fazer um concurso só para mulheres. Então, fica aqui os meus parabéns para o TJ de São Paulo e que os outros tribunais façam o mesmo caminho, né, Acácio? Sem dúvida alguma, a paridade é necessária, a gente já tem nas eleições e a gente tem principalmente na sociedade. Nada mais natural que um tribunal de justiça e todas as instituições, estamos aqui discutindo instituições desde o começo do programa, sejam equivalentes ao que é a nossa sociedade como um todo. Exatamente. Eu queria não perder a oportunidade de dizer que eu acho que a questão da segurança jurídica vai muito além do Supremo, né? Então a gente está tratando como se o Supremo fosse o ponto central. Mas guardião da segurança jurídica, né? Universal. Mas a maior parte das ações não estão no Supremo, né? Estão nas outras instâncias. E as outras instâncias também têm muita insegurança jurídica, apesar de serem preenchidas por juízes concursados. Então, eu acho que um debate fundamental que a gente precisa fazer é como vincular a progressão de carreira do juiz à sua qualidade. Ou seja, a gente tem que ter uma reforma administrativa na progressão de carreira, fazer com que o juiz, como qualquer servidor público, seja devidamente avaliado. E aí tem uma questão de o quanto que as decisões são reformadas, o quanto que ele segue a jurisprudência, para que a gente possa, de fato, ter segurança jurídica. Sem tocar nisso, aí cada juiz vira que a gente pode ter uma pessoa extremamente inteligente lá que rasga a Constituição. Tem um excelente notório saber jurídico, mas vai lá e rasga e faz o que quer. E lembrando que nessa questão da segurança jurídica, nós temos o Legislativo, que tem um papel fundamental, e esse ano nós teremos eleições para o Legislativo Municipal. Então vamos ficar de olho. Gente, chegou a hora do nosso quadro final, que é o Linha de Fato. Essa semana, entre as muitas polêmicas da internet, aconteceu uma polêmica com relação à maquiagem. Exatamente. Uma maquiadora usou as plataformas digitais para reclamar de uma cliente que teria contratado seus serviços para fazer uma maquiagem de noiva, sem contar para ela que ia ser noiva. E a moça, por sua vez, disse, olha, eu contratei não avisei que eu estava me casando, porque ela queria me vender um pacote completo. Você viu isso, Deise? E eu não queria o pacote completo do dia de noiva, eu só queria a maquiagem, mas ela não ia me vender só a maquiagem, eu tive que mentir e dizer que era uma maquiagem social. E isso ficou uma polêmica na internet. E essa história, né? Pode ou não pode a tal da maquiagem social, a maquiagem, você tem que contar que você vai casar, você é obrigada a comprar o pacote de maquiagem de noiva, enfim. E aí nós trouxemos quem? A madrinha do Linha de Fato. Quem é a madrinha do Linha de Fato? Doutora Ana Beatriz, que ama esse quadro, e eu já disse que ela é a madrinha e ponto. Ela vai contar essa história melhor e vai nos esclarecer. Pode ou não pode cobrar maquiagem mais cara quando a moça vai se casar, gente? Coitada. Vamos rodar? Estou aqui a convite do Linha de Fato para falar um pouco daquele caso que ficou super famoso nas redes sociais a respeito daquela moça que disse que a maquiadora do casamento dela ficou brava porque ela não escolheu fazer um pacote de noiva e sim um pacote de maquiagem social.
E aí o que aconteceu foi que a maquiadora ficou revoltada porque o vídeo chegou até ela pelas redes sociais e ela se sentiu profundamente enganada pela cliente e virou o maior bafafá, viralizou nas redes. Então eu vim falar aqui um pouquinho sobre a questão de você ser obrigado a contratar um serviço determinado em detrimento de algum outro que você queira. Eu acho que existem diferenças, obviamente, esse não é o intuito do meu vídeo hoje, entre uma maquiagem social e uma maquiagem dita de noiva, né? Mas o fato é que a pessoa que está contratando um serviço tem direito a escolher exatamente o serviço que ela quer que seja prestado. Pelo que a gente viu nos vídeos que viralizaram, a cliente, ela não queria o pacote noiva, porque ela não via essa necessidade. Normalmente é um pacote que demora mais, a pessoa usa talvez outros produtos, enfim, tem uma série de diferenciais, aí até a própria maquiadora no vídeo dela comentou a respeito, mas que a cliente naquele momento não queria. Então, ela era obrigada a escolher um pacote de noiva só porque ela é noiva? É claro que não. O Código de Defesa do Consumidor veda, proíbe esse tipo de prática, que é chamado de venda casada. Nesse caso, não é nem uma venda casada, mas é uma venda condicionada aonde você vai, né? O que seria completamente irrazoável. Então, assim, lamenta-se que esse caso tenha acontecido, porque a maquiadora, embora possa ter ficado aborrecida pelo fato de não ter tido a contratação de um pacote de noiva por uma noiva, não pode obrigá-la. Ela tem que prestar o serviço para o qual ela foi contratada, sem questionar o que a pessoa vai fazer com ele depois daquilo ou não. Só para vocês saberem, então, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, deixem as noivas fazerem a maquiagem delas, gente, por favor. Vamos fazer uma campanha, maquiagem para as noivas no preço de uma maquiagem normal. Ô, meu pai, coitada das noivas, já tem tanta coisa para se preocupar, vestido que fecha, né? Flores que não são entregues, ainda tem que se preocupar com a maquiadora. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui o Linha de Frente desse final de semana. Quero agradecer demais a sua audiência, desejar uma semana muito iluminada, muito abençoada, uma semana antes do carnaval, então prepare sua fantasia. Quero agradecer muito a todos da mesa, tá? E eu vejo você depois do carnaval. Semana que vem tem Kobayashi. Um beijo, pessoal. Bom final de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.